Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, a liturgia fala pra gente que é feliz quem a Deus se confia. Reza o salmista hoje no Salmo 39. Então, confiemos-nos totalmente ao Senhor, de modo que sua vontade se cumpra em nossas vidas. Por isso que nós possamos celebrar a liturgia com alegria, esperança e muita fé. Então, a primeira leitura está em Juízes, capítulo 11, versículo 29 a 39. Juízes, capítulo 11, versículo 29 a 39. Naqueles dias, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele, atravessando Galaade e Manassés, passou por Masfa e Galaade, e de lá marchou contra os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: Se entregares os amonitas em minhas mãos, a primeira pessoa que sair da porta de minha casa para vir ao meu encontro, quando eu voltar vencedor sobre os amonitas, pertencerá ao Senhor, e eu a oferecerei em holocausto. Jefté passou as terras dos amonitas para combater contra eles, e o Senhor entregou-os em suas mãos. E Jefté fez uma grande mortandade em 20 cidades, desde Aroer até a entrada de Menite e até Abel-Carmim, e assim os filhos de Amon foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Masfa, sua filha veio-lhe ao encontro, dançando ao som do tamborim. Era sua única filha, pois não tinha mais filhos. Ao vê-la, rasgou as vestes e bradou: Ai, minha filha, tu me prostraste de dor. És a causa da minha desgraça, pois fiz uma promessa ao Senhor e não posso voltar atrás. Então ela respondeu: Meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, trata-me segundo o que me prometeste, porque o Senhor concedeu que te vingasses de teus inimigos, os amonitas. Depois disse ao pai: Concede-me apenas o que te peço. Deixa-me livre 2 meses para ir vagar pelos montes com minhas companheiras e chorar a minha virgindade. Vai, respondeu ele, e deixou-a partir por 2 meses. Ela foi com suas companheiras chorar pelos montes a sua virgindade. Passados os 2 meses, voltou para o seu pai e ele cumpriu o voto que tinha feito. Então, aqui, na primeira leitura do livro dos Juízes, nós vimos, né, que Deus atendeu ao pedido de Jefté, e Jefté também, né, cumpriu o voto que tinha feito a Deus. Então, que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida e que nós sempre possamos dar testemunho da sua palavra, dar testemunho do reino de Deus a todos, dar testemunho do evangelho a todos, sempre depositar a nossa confiança nele, como diz aqui o Salmo, né? Salmo 39, é feliz quem a Deus se confia. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14. Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, no evangelho de hoje,
escutamos o trecho que nos relata a parábola do banquete de casamento e o traje para a festa. Todos são convidados, mas é preciso estar preparado para participar. Na verdade, essa parábola nos anuncia a realização do reino do Messias, nosso Senhor e Salvador, que nos espera no banquete escatológico. Sem dúvidas, a recusa dos convidados de participar da festa de casamento sintetiza a atitude do povo de Israel em relação à proposta de vida e de fé apresentada por Jesus. Além disso, o texto de hoje nos revela que a vontade de Deus é que todos alcancem a salvação. O Senhor chama as pessoas indistintamente, bons e maus, justos e injustos, pios e ímpios, para tomarem parte no reino dos céus. Outro elemento que nos chama a atenção é o traje da festa. A aceitação do convite requer roupa nova, ou seja, o texto nos apresenta uma exigência. É preciso mudança, ser diferente do que se era antes, para ser digno de tomar parte no banquete. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.